Não parece que nós temos outros professores aqui, sim. Em tudo que a gente vai fazer, existem etapas. Não adianta tentar pular, alterar, desviar, porque vai chegar um determinado momento que aquilo vai te fazer falta, né? Então, hoje a gente precisa, de uma forma geral, passar por tudo para que a gente possa compreender melhor o mundo, né? Vão existir coisas boas, coisas ruins, mas tudo isso faz com que a gente se fortaleça para o futuro. É complicado mandar isso aqui no chat, né? Bom, a Janaína tá aí? Sim, tô aqui, Érica. Boa noite, Janaína. Boa noite. Eu vou passar a palavra para você, então. Tá joia? Podemos? Boa noite a todos. Boa noite, pais. Boa noite, professores. Enfim, boa noite, escola, né? Então, gente, eu sou a professora Janaína. Hoje eu estou na escola atuando com a disciplina de matemática do ensino médio, né? E também com o 9º ano. E eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a relação família e escola. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Vou ficar de olho aqui no meu tempo, tá, gente? Para não falar demais. Né, Raquel? Quem tem esse problema de falar demais? Vamos lá. Então, pessoal... hoje tem que ficar segurando, né, Raquel? Senão vai embora, né? Então, gente, quando a Érica me fez esse convite para falar sobre esse assunto, né, eu fiquei muito feliz porque, na verdade, ele é um tema que eu considero de uma relevância muito grande dentro do ambiente escolar, né? Nós pais, nós educadores e a comunidade, ela precisa estar ligada, ela precisa entender a importância dessa relação, né, entre o educar e, ao mesmo tempo, entre o compartilhar tudo aquilo que é pertinente à educação dos filhos e à escola em si, né? Então é o seguinte, como eu coloquei para vocês, né, eu tenho a graduação em Recursos Humanos, Matemática e Pedagogia, e o seguinte, eu trouxe aqui o meu rapidinho, a minha graduação para vocês, mas para mim a mais importante delas é essa daqui, ó. Eu sou uma pessoa apaixonada pela educação, gente. Muito mesmo, sabe? Eu falo assim, eu tenho a experiência dentro da área dos recursos humanos, a gente trabalha diretamente com pessoas, né? E eu falo que pessoas é um ser incrível, né? As pessoas, de uma forma geral, ela guarda os seus segredos, ela guarda os seus valores, ela carrega consigo experiências que nós que estamos do lado de fora desse ser não conhecemos, né? Então, cada ser dentro da sua especificidade é um ser o quê? Especial, é um ser diferente, né? E é um ser também único. Então, isso é apaixonante, né? Cada um de nós somos um ser muito importante e relevante para esse mundo que a gente vive hoje, mesmo que muitas vezes a gente não se perceba, né? Então, eu trouxe para vocês aqui, para a gente começar um pouquinho da minha história. Por que a minha história, né? Porque a minha história, ela tem muito a ver com o tema que eu vou falar para vocês aqui, que é essa relação, né, família e escola. Eu sou filha de professores, para começar a conversa, né? Meu pai é professor, minha mãe é professora. E então, assim, o que acontece, né? A gente às vezes tem um pensamento que filhos de professor, né, é tudo uma maravilha, porque tem esse acompanhamento em casa, porque tem essa ajuda, né? Ah, não, mas fulano também deu sorte, é filho de professor, né? Assim, hein, Érica? Né? Quem tem essa experiência aí, né, sabe muito bem do que eu tô relatando. E na verdade, gente, nós professores, eu hoje, né, estou do outro lado da situação, sei o quanto isso não é dessa forma, né? Porque, na verdade, quando nós estamos atuando de uma forma
presente, né, na educação, a gente não tem muito tempo sobrando para muita coisa não, né? Então, assim, quando a gente atua com paixão, a gente realmente não tem muito tempo não. Então, eu fui uma criança muito tímida, como vocês podem ver, né, na foto aí, né, meu jeitinho, dá pra ver assim, olha lá, até no colo do Papai Noel, timidazinha. Olha só, gente, olha a minha cara de felicidade na apresentação da escola, né? Então, assim, sempre a minha infância, ela me relata, ela me traz uma lembrança de uma pessoa, assim, muito introvertida, né? Cheia de medos, cheia de inseguranças, né? Eu era uma pessoa extremamente tímida no âmbito escolar. Gente, eu amava participar de tudo, mas na hora H era assim que eu me comportava. Então, o que acontece, né? Toda essa relação, tudo que a gente vai falar aqui hoje, vem trazendo dentro da minha história, né? Essa experiência, né? Que eu vivenciei desde muito nova, né? E eu tive que desenvolver. Tudo isso eu tive que desenvolver porque eu precisava crescer, né? E aí, eu já trouxe aqui a minha vida adulta, porque a gente tem um tempo muito curto. Então, assim, até a minha adolescência, pessoal, eu era incapaz de pensar que eu um dia pudesse estar na sala de aula dando aula, né? Eu me lembro, vocês aí pais, né, devem saber aí das dificuldades dos filhos de vocês, por exemplo, quando a gente está na aula presencial, né? E vamos apresentar um trabalho, de que forma que esse filho, né, se comporta diante dessa necessidade, né? Eu tinha muito medo, era uma pessoa com muito medo, uma pessoa com muita insegurança. Então, é claro, eu vivenciava, sabe, a minha mãe, né? Minha mãe sempre falava muito bem, ela dava cursos para professores, e ali ia, e eu ficava encantada. Ela estudava noite adentro, eu achava aquilo lindo, eu achava aquilo fantástico. Meu pai dando aula, e eu falava, meu Deus, como que eu não consigo me comunicar? E então, a partir dessa experiência também, a partir de quê? Da vivência da minha família, né? De perceber esse meio em que eu estava, eu comecei a sentir essa necessidade de transformação. Então, é onde eu quero entrar no nosso tema com vocês agora. E eu já vou trazer uma reflexão aqui. Olha só, gente, eu achei muito interessante essa fala. O momento é um pedaço da história e cada lugar é parte do mesmo mundo. Como cada ser humano, cada ser vivo compõe o mesmo quadro da humanidade. Olha que complexo isso, né? O que a gente quer? O que eu quero trazer aqui enquanto reflexão? Perceba. Então, o momento em que nós vivemos hoje é o agora. É o que a gente tem para hoje. E trazendo para dentro do nosso tema, o que eu queria que vocês começassem a pensar e começassem a refletir é exatamente sobre as dificuldades encontradas nesse momento atual, que nós sabemos que é ainda maior, né, do que em outros momentos já vivenciados, já experimentados por todos nós, não é verdade? Então, aí a gente precisa pensar, se eu sou um pedaço dessa história, se eu estou aqui agora, o que eu posso fazer para que essa situação, né, dentro do contexto da educação do meu filho, né, para que ele possa participar de uma forma mais ativa, para que ele possa aprender de uma forma diferente do que a gente vem construindo hoje. Ou ainda, o que é possível fazer dentro da situação atual para que essa história, né, de insegurança, para que essa história de medo que eu sinto, que eu percebo que meu filho vem vivendo hoje, o que é possível fazer para que ele construa uma nova história, ou para que ele construa um novo capítulo, né? O que eu acho fantástico da vida da gente é a possibilidade que nós temos de reescrever, ou ainda melhor dizendo, de escrever um novo, partir daquilo que a gente tem e escrever um novo capítulo, né? Vamos lá. E aí, eu trouxe essa foto que eu achei fantástica dentro dessa concepção aqui. É isso aqui, né, que a gente precisa pensar. Olha só, cada pessoa ali com um pedacinho de um quebra-cabeça. E é exatamente assim que família e escola precisa pensar esse meio, precisa pensar
a educação, né? É juntando mesmo os pedacinhos. Olha, o que eu posso fazer hoje? O que amanhã eu posso fazer para que eu possa ser melhor do que eu fui ontem? E assim a gente vai montando esse quebra-cabeça, né? E a gente vai construindo uma história diferente. Eu trouxe ainda uma outra reflexão. Olha lá, para viver e construir a vida aqui e agora, é preciso levar em conta a ampla diversidade de situações, momentos, contextos sociais e culturais. Aqui eu queria pontuar, gente, eu vou ver vocês aqui. Eu queria pontuar o seguinte: nós sabemos, todos nós sabemos, vocês pais, nós professores, a direção escolar, todos nós sabemos, né, que a realidade hoje, ela é, sim, uma realidade diferente do que nós já vivenciamos, mas que nós precisamos, então, agora, de fato, pensar nesse contexto. A gente sabe, por exemplo, a situação da escola nossa, né, da Josefa. A gente sabe e entende as dificuldades desse aluno, por exemplo, com relação à conexão. É uma realidade? É uma realidade. Precisa ser pensada? Precisa ser pensada. Nós sabemos que às vezes nós temos aí alunos que eles estão trabalhando. Esse aluno precisa trabalhar, precisa ajudar a família? Precisa. É uma realidade? É uma realidade. Muito bem. Só que aí, eu vou até pontuar aqui uma situação que acontece, já aconteceu, né? Acontece às vezes. Tem aluno que entra na minha aula, só para ilustrar, e ele fala assim: ô dona, eu tô aqui na aula, só que eu tô arrumando casa, né? E aí, mas eu tô aqui, tá? Se eu não responder, é porque eu tô arrumando casa. Então pensa, vamos lá. Né, eu tenho falado muito com eles sobre isso. Olha, gente, ajudar em casa, isso é ok, isso é muito bacana, precisa mesmo, né? Mas olha, na hora agora da aula, né? Será que não dá para esperar uns minutinhos aí, né? Avisa lá, mãe, vou deixar esse chão sujo aqui, vai 50 minutinhos que eu preciso, né? Então, é isso, sabe? É a gente entender, né, o momento de cada coisa, é a gente dividir esse momento novo, é entender como funciona esse nosso dia, como funciona esse dia do nosso filho e dar a ele essa responsabilidade de estar ali naquela hora que ele precisa estar, né? E vamos lá. Vai, sumiu tudo meu aqui da minha tela, que é isso? Voltou. Então, gente, para não demorar demais, vamos lá, né? Então, o que seria falar dessa parceria escola e família? Eu queria trazer para vocês alguns tópicos que, assim, vou falar de todos eles rapidinho, né, em função do nosso tempo, mas eu acredito que dá para que vocês consigam aí perceber e sentir um pouquinho o que seria essa parceria ou essa necessidade de pensar a escola de uma forma diferente. Então, o primeiro ponto que eu trouxe é trazer a questão do espaço escolar. Aqui é uma reflexão longa, tá? Que poderia ser falado aí durante muito tempo em outro momento. Mas é a gente olhar para essa escola, o ambiente escolar mesmo, com o entendimento de que ali não é um lugar só para o aluno ir adquirir certo conhecimento, né? Na matemática, no português, ciências, geografia, enfim. Mas ali é um espaço de construção como um todo. E é ali onde o meu filho passa a maior parte do tempo. Então eu preciso cuidar desse espaço. De que forma eu, família, posso ter essa parceria com essa escola? Sim, é uma forma de ser parceiro dessa escola, tá, gente? Nós estamos hoje no online, mas aí, voltando presencial, é um jeito de pensar esse espaço escolar e entender a importância desse meio para todos nós, né? Nós alunos, nós professores e nós comunidade. Conhecer a família e o ambiente escolar, e aqui eu vou pontuar muito bem, eu acho fantástico, Érica e Kátia, né? Kátia também tá aí. Gente, eu acho muito legal, a gente em reunião, vou abrir um ponto da reunião, Kátia, ou Érica. Eu acho muito legal quando a gente vai pontuar sobre algumas situações, né? A Kátia e a Érica, elas conhecem cada aluno de uma forma fantástica, né? Gente, o fulano de tal é filho do fulano, aquele que mora no sítio do ciclano, né? Olha que legal que é isso. Então, pais, isso é muito importante. E sabe por que eu tô falando pra vocês? Eu moro numa cidade grande, né?
Aqui, infelizmente, as escolas, pelo menos na proximidade onde eu moro, por mais que a escola tente conhecer esse aluno, né, a gente não consegue essa proximidade, a gente não consegue ter essa leitura da família, né? E ter essa leitura de uma forma ampliada, isso é muito importante, porque ajuda não só na questão ali, por exemplo, né? O fulano tem dificuldade em matemática, vou falar de mim, tem dificuldade na matemática, ou o fulano ele tem um comportamento muito estranho quando ele está na aula de matemática. Ué, mas se ele comporta tão bem na aula da Raquel, o que acontece com esse aluno na aula de matemática? Né? Então, porque existem uma série de questões que podem estar envolvidas com esse aluno, para que esse aluno, de repente, não esteja querendo assistir as minhas aulas ou interessado, enfim. Então, conhecer esse aluno dessa forma, que a escola conhece, a Escola José, é show demais, gente, eu acho muito legal. E é um ponto muito importante que traz para perto, né, essa questão dessa parceria aí, família e escola. Um outro ponto importante é sobre a proposta pedagógica da escola. E aqui eu quero retratar rapidinho, porque a proposta pedagógica, famílias, o que acontece? É um documento que a escola precisa desenvolver a parte das práticas, né? O que essa escola vai desenvolver ou vai trabalhar com esse aluno? Olha, a gente percebe, por exemplo, que na turma lá do 6º ano, os alunos estão com uma defasagem nas operações, né? Então, a escola, o que a gente pode fazer? Só que aí, gente, existem propostas, né, que são definidas dentro desse contexto todo, que há uma participação também e há uma necessidade dessa participação escolar. Por exemplo, eu consegui alguém que de repente, aqui agora eu estou supondo, tá? Eu consegui alguém que de repente vai vir dar um reforço para esse aluno. Mas aí, mãe, mas aí, pai, se vocês não incentivam esse menino que vá nesse ambiente, que participe ativamente, não adianta a gente ter uma proposta, a gente ter um algo estruturado, né? Mas a gente não ter aí a participação desses meninos, né? Então é pensar diferente, é pensar que para que a escola possa desenvolver algo que possa ser cada vez melhor para a educação e que venha trazer um retorno positivo para esses alunos, a família precisa estar perto, a família precisa participar. Relação entre os pais e filhos, aqui também quero relatar uma situação real que aconteceu comigo numa aula dessas aí. Eu brinco muito, sou uma pessoa muito brincalhona, muito extrovertida, né? Então eu achei interessante que na hora que eu estava na aula, eu fiz uma brincadeira com o aluno, ele brincou comigo também, falou: dona, mas não fala assim que minha mãe tá ali na cozinha morrendo de rir de mim. Eu brinquei com ele, falei: então sua mãe tá ouvindo a aula, que legal. Então, gente, o que eu tô querendo dizer com isso? Quando o filho sabe, né, que o pai tá por perto, que o pai acompanha, que o pai pergunta, e aí? Como é que estão suas atividades? As atividades estão ok? Você já postou, não postou, né? Você tá assistindo a aula, não tá assistindo? Essa interação com esse filho é muito importante. E certamente esse menino, ele pode até não falar, mas ele sente essa diferença, né? Ele sente, não, minha mãe tá aqui e tal, né? Ô dona, cuidado com o que você fala, dona, minha mãe tá aqui olhando. Então, essa relação, quando o aluno percebe, né, esse jovem, principalmente, gente, será que esse jovem está na frente do computador, ele está assistindo a aula mesmo? Né? Então, tudo isso são pontos que nós, pais, é papel nosso, né, participar ativamente. E, isso ajuda muito, inclusive, na questão desse aluno entender o seu papel naquela hora, naquele lugar. Não, agora minha mãe sabe que é hora de estar na aula, então eu preciso estar ali, né, participando de forma ativa. Não só ali com o computador ligado, né, gente? Vamos lá. Aí eu coloquei aqui a participação na vida escolar, que é isso que eu retratei agora, né, trazendo a importância desse filho entender que ele precisa, o porquê dele estar ali, né? Qual que é o objetivo dele ali, qual que é o papel, qual que é a importância disso. Então é reconhecer isso, né, gente? E aí, eu quero falar para vocês aqui rapidinho, eu trouxe aqui a ideia do iceberg comportamental, só para retratar o seguinte, olha que interessante isso aqui. Isso aqui tá dentro da gestão de pessoas, tá? Mas eu vou falar muito rapidinho, só para vocês entenderem. Quando a gente olha
para alguém, qualquer que seja esse ser, um adulto, uma criança, enfim, observem comigo, a gente consegue fazer uma comparação com o iceberg. Por quê? Perceba nessa foto aqui, que é escrito comportamento. Gente, o que nós estamos vendo no outro é o comportamento, é a forma dele agir, é o que eu situei aqui sobre o aluno, né? É a forma que ele está agindo. O aluno participa, não participa, ele não fez atividade, faz atividade, o aluno está assistindo aula, está deitado na coberta, é uma ação, é o comportamento, é o que traz esse aluno. O aluno tem dificuldade, não tem dificuldade? Isso é o comportamento, é o que a gente vê, né? Por exemplo, a gente tem um aluno, a gente fala assim, nossa, mas o aluno fulano é um menino muito agitado. Olha, comportamento. Não, mas você viu fulano? Que menino dedicado, né? Olha só como que ele presta atenção nas aulas, olha como ele é interessado. Comportamento. Mas aí, gente, nós precisamos entender que, olha só, aquilo que a gente não vê é muito maior, ele é muito mais complexo, né, e enraizado do que o próprio comportamento, do que essa ação que a gente expõe para o mundo, né? Por quê? Porque aqui olha lá o que tem dentro dessa raiz, olha o que tem nessa geleira, né, que a gente não vê no outro muitas vezes. Ali vem as nossas crenças e os nossos valores, né, embutidos, tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente carrega enquanto valor, que a gente sabe que a gente vem carregando isso de família, de geração em geração, né? Ali vem os nossos pensamentos, quer dizer, então quanto mais eu elevo o meu pensamento de uma forma positiva, quanto mais eu acredito nas minhas possibilidades, quanto mais eu acredito nas minhas habilidades, maiores são as chances de eu elevar ou ter um comportamento positivo, né? E ali também entram os nossos sentimentos. Então, para que eu gere um comportamento diferente do que eu tenho hoje, é a mensagem que eu quero trazer aqui. Eu preciso trabalhar na minha raiz, eu preciso trabalhar no fundo. Eu preciso entender a escola de uma forma diferente, eu preciso olhar para esse professor de uma forma diferente, eu preciso olhar para esse meio de uma forma diferente. Com brilho nos olhos, sabe, gente? É isso. E aí, quando a gente tem esse brilho, aí você tem uma ação diferente, você tem um comportamento diferente, aí você começa a assumir. E eu vou situar aqui, eu sou professora de aula particular, né? E aqui é bem o que a gente percebe, quando o aluno chega, por exemplo, aqui com dificuldade grande, e você acredita nele, ele fala assim muitas vezes comigo, a maioria das vezes, eu detesto matemática. Aí eu falo, filho, mas por quê? Eu não gosto de matemática. Matemática eu detesto. Aí eu falo, você detestava, fala pra mim, eu detestava, agora eu não detesto mais. Porque a partir de agora eu vou começar a ter um outro olhar para esses números, né? Primeira coisa, eu preciso colocar para dentro de mim que eu sou capaz. Porque se eu não acreditar nisso, não tem quem, né? Então, modificar os pensamentos, modificar... Eu falo com ele assim, né? Vamos trocar, né? Eu não gosto, por eu não gostava, mas eu vou começar a olhar um pouco diferente para esse negócio, né? Eu não sei multiplicar, eu não sabia multiplicar, mas agora eu vou entender um pouquinho mais sobre isso aqui. E ao longo desse processo, gente, porque eu gosto de falar também que tudo isso é processo, né? A gente não aprende nada e nem modifica um meio de um dia para o outro. A gente percebe esse crescimento de cada um e a gente sente no coração mesmo que cada um deles, eles vão aprendendo, eles vão crescendo e eles vão se transformando, né? E aí vem essa pontinha lá, essa geleira. Eles vão apresentando comportamentos diferentes e isso é lindo, isso é fantástico. E aí o menino já não quer ir embora mais, porque antes ele ficava perguntando, né? 5 em 5 minutos, tá acabando, tá acabando, tá acabando? Daí a pouco o menino já não quer nem ir embora. Eu falo, menino, acabou seu horário, vai embora. Dá licença, né? Agora vai chegar o outro. Então é por aí, sabe, gente? Então, mudança para mudar o comportamento, nós precisamos mudar as nossas atitudes, mudar os nossos sentimentos e ajudar esses meninos a agir. Então, assim, eu acho que eu já passei do meu horário, eu até trouxe um videozinho aqui, mas então com isso, assim, olha, o
que a gente consegue então trazer de positivo, né? Se a gente começar a ver a escola diferente, se a gente começar a participar mais ativamente da vida desse aluno, a gente quebra paradigmas, a gente começa a perceber que a escola é um ser maior do que só aprender ali conteúdo de matemática, física e geografia, né? Mas é um contexto muito maior do que isso. É ali que eu vou interagir, é ali que eu vou trazer tantos conhecimentos que vão ser importantes para onde? Para a minha vida como um todo, né? Ali, quando eu ajudo meu aluno a participar, eu também ajudo a enriquecer essa escola de uma forma geral, como eu falei do projeto político-pedagógico, por exemplo, porque essa escola tem condições de trazer novas ideias, essa escola tem condições de trazer formas diferentes, né, para que esse aluno de repente possa aprender. E aí, contudo, eu acho que é um ponto dos mais importantes, que é essa elevação da autoestima. Eu acredito muito, gente. Olha, uma criança, um jovem, um adolescente, inclusive um adulto, com autoestima baixa, que não acredita em si, né, e que tem uma motivação baixa, ela vai ter uma dificuldade grande em determinadas áreas, né? E falando dessa área da educação, da escola, se o aluno ele não entende, se o aluno não sabe por que ele está ali, se ele não tem interesse, se a família não contribui, ele não sente parte do meio. Se eu não sinto parte do meio, eu estou fazendo o quê aqui, né? E é isso aí. Então, eu trouxe um vídeo, mas eu acho que já estendi demais a minha fala. Mas aqui esse vídeo fala o seguinte, né? Ele traz a ideia de 3 tipos de pessoas, que é a pessoa papagaio, que é aquela que fala, então tá, eu vou fazer, vamos lá, mas na hora H essa pessoa não faz, né? Aí a gente tem a pessoa urubu, aquela pessoa que já fala assim, ai meu Deus do céu, terça-feira ainda, o que eu vou fazer, né? Então, hoje hoje assim, sabe, nossa, o dia tá acabando e eu levanto, bom dia, que o sol já nasceu lá na fazendinha, os meninos, 7h20 da manhã, estou na aula com eles e eles falam, nossa, dona. E é tão interessante que eu vou relatar aqui hoje. Hoje eu entrei diferente. E uma aluna me perguntou, foi até a Rafaela, falou comigo assim, ai, professora, você tá desanimada hoje? O que aconteceu com a senhora? Eu falei, tô, porque eu mudei meu tom de voz, eu falei, sabe? Então é muito legal como que eles percebem isso, né? E como que isso faz diferença mesmo. E tem a águia. Então, a águia, dentro desse videozinho lá, falava, né? De como que ela é bonita, de como que ela é viva, né? Conta de que até para ela morrer, ela vai para um alto de uma montanha. E aí ele mostra como que ela cuida do seu filhote. Conta o seguinte, quando ela vai ensinar esse filhote a voar, ela empurra o filhote do morro, né? Vai, meu filho! Aí é Daniel Godry que conta e traz esse vídeo, é muito interessante porque ele é muito brincalhão, né, pra quem conhece. E aí ele fala assim, aí gente, alguns se perdem no caminho, né, alguns vão morrer, né, ele joga os meninos dele lá no morro, alguns vão morrer. Mas então ele fala assim, quando esse filho volta, né, ele fala assim, nossa pai, que aperto que eu passei, o senhor me jogou do morro. Eu falo assim, meu filho, difícil, né, mas o senhor vai de novo, você vai de novo. Que você vai aprender a voar. Então vou te jogar de novo. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês, para a gente finalizar. Sejamos águias, né, na vida dos nossos filhos. Mesmo com as dificuldades que a gente tem no dia a dia. Nós sabemos que não é fácil mesmo. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Mas que sejamos águias, que nós possamos trazer essa ideia, né? Que a gente possa ensinar esse menino a voar, sabe? Vai, menino, vai pra aula, menina, assiste a aula, menino, faz o teste, menino, né? Vamos lá, vamos ajudar, vamos ajudar esses meninos a construir uma nova ideia sobre o que é a matemática, o português, a geografia, a arte, enfim, né? Para que lá na frente eles tenham mais facilidade, tenham uma vida muito mais saudável e feliz. É isso, gente, obrigada. É só isso aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, estou à disposição.